Fala pessoal, mais uma questão de física do País do EMA 2026. Questãozinha bem curiosa de dilatação. Questãozinha que você tinha que ficar atento aos sinais, né? Questãozinha feita para pegar o candidato que está desprevenido. Vamos lá. É um fato conhecido do cotidiano que uma garrafa de água ou uma lata de cerveja, quando esquecidas no congelador, aumentam de volume, podendo causar danos irreversíveis ao recipiente. Todo mundo sabe se você deixar uma garrafa de vidro, né? Dentro do congelador, uma coca, um refrigerante, uma cerveja, seja o que for, dentro do congelador. Se você deixar por muito tempo, ela vai estourar e fazer uma bagunça louca no seu congelador aí, trabalhinho para você limpar, né? Vamos lá. Conforme ilustrado na imagem abaixo, esse fenômeno está relacionado à dilatação anômala da água, que é caracterizado pelo processo atípico, pelo qual a água aumenta de volume com a diminuição de sua temperatura entre 0 e 4 graus. Então, pessoal, a água ela tem esse comportamento curioso que é chamado de dilatação anômala da água, que ao invés de outros líquidos, ela expande seu volume nessa faixa de temperatura. É, então vamos lá para o resto da nossa resolução. Suponha que você coloque no congelador uma garrafa PET, completamente cheia, com 2 litros de água, de modo que a água resfrie de 4 graus até 0 graus. Nesse resfriamento, você observa que o volume de água aumentou de 0,4 ml devido à dilatação no modo da água, desprezando a contração térmica da garrafa e supondo constante o coeficiente de dilatação volumétrica da água nesse intervalo de temperatura, é correto afirmar que o seu valor numérico é dado por. Então, vamos lá. Dilataçãozinha volumétrica. Vamos lá, pessoal. Qual é a fórmula da dilatação, pessoal? A gente sabe que a variação volumétrica é igual ao volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. E esse gama, só por curiosidade, ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que a gente costuma chamar de alfa. Certo? Só por curiosidade, não vai ser importante nessa questão. Vamos lá. Primeiro, vamos relacionar qual é o volume inicial. O volume inicial é o que, pessoal? 2 litros de água. Qual é a variação de temperatura, pessoal? Tá aqui. Qual é a variação volumétrica aqui? Aqui, ó. Então, pessoal, sempre que você estiver respondendo uma questão física, matemática, química, que são matérias que exigem um cálculo apurado e uma matemática em si, principalmente a matemática, bem em dia, você anota todas as informações que ele te der. Porque não é por acaso que ele colocou, pessoal. Você vai utilizar essas informações. Uma questão ou outra pode ser que uma informação não vá te ajudar, que ele deu no texto, ser um distrator, vai te complicar. Mas na maioria, 99% das vezes, você vai ter que trabalhar com aquele valor que ele te deu. Então, a gente vai lá. Achamos todos os componentes dessa equação, menos o que interessa, então só substituir, nada demais. É 0,4 ml, 2 litros. Aqui é o que a gente quer, que é o coeficiente de dilatação volumétrica dessa água nesse intervalo de temperatura, vezes a variação, que veja só, ela vai de 4 graus até 0. Então, aqui é a temperatura inicial, ó. Temperatura inicial, e aqui é a final. Cuidado para não ter errado nessa daí também, ó. E qual é a variação de temperatura? Todo mundo sabe que é a temperatura final menos a temperatura o quê? Inicial. Então, quem é a temperatura final? 0. E quem é a inicial? 4. Ok? Tranquilo, né? Vamos transformar tudo isso aqui em litros. 0,4 ml é a mesma coisa que 0,4
vezes 10 a menos 3, certo? Transformando em litro. E aqui já estão em litro é 2 e aqui menos 4, certo? Agora aqui, pessoal, é literalmente só resolver. 0,4 vezes 10 a 3, 2 vezes menos 4 menos 8, vezes o gama. Aí aqui, o gama vai passar esse menos 8 para cá dividindo. Apenas matemática aqui agora, pessoal. Menos 8. Aqui, você já sabe que vai dar um resultado negativo. Vamos transformar isso aqui em um. Vamos passar isso aqui para 40. Esse 0,4 para 40, que vai dar o quê? 40 vezes 10 a menos 5 dividido para menos 8, igual ao gama. Isso aqui vai dar o quê? Quanto é 40 dividido para 8, pessoal? 5. Só que como é negativo aqui, fica negativo. Menos 5 vezes 10 a menos 5. Tem gabarito? Tem, né? Letra E aqui. Questão, letra E. Uma questãozinha que você só precisava ter atenção aos sinais, a resolução em si e saber, claro, a fórmula da dilatação volumétrica, né? Mas eu achei bem tranquilo o comentário dessa questão aqui. O gabaritozinho também dava para você achar de boa. Você poderia ficar em dúvida entre A e B, né? Essas aqui não, nenhuma dessas aqui. Entre a B ou a E. Só que como é um comportamento anômalo da água, a dilatação vai ser negativa nesse caso, certo? Então, sem segredo, alternativa letra E. Acompanhe a próxima resolução.